Olá e bem-vindos a esta análise mais a fundo. Hoje vamos voltar a um tema que, enfim, parece estar sempre aí a pairar, aquela sensação de que o nosso sistema de ensino se calhar não está bem a acompanhar o passo. A base para a nossa conversa é um texto de 2016, bastante direto, de Edson Zogby, que se chama Repaginar o ensino é para ontem. Pronto, o título já diz quase tudo, não é? Urgência. Ele defendia já nessa altura que, apesar de muito falatório, as mudanças a sério, as fundamentais, continuavam por fazer. A nossa ideia aqui é, portanto, mergulhar nos argumentos do Zogby, tentar perceber o que é que ele via como os verdadeiros nós górdios do sistema e ver se essa análise, mesmo sendo de 2016, ainda nos diz alguma coisa hoje. Ok, vamos lá tentar desmontar isto. Sem dúvida. É um daqueles debates que volta e meia aparece. O que eu acho particularmente interessante na abordagem do Zogby, e que talvez a separa um pouco de outras críticas, é que ele desvia o foco das coisas mais óbvias, tipo falta de dinheiro, burocracias ou o estado das escolas. Uhum. Não que isso não importe, claro, mas ele tenta ir mais fundo, tenta mesmo isolar o que ele pensa serem os problemas centrais na própria, eh, na essência do ensino tradicional. Certo. E a partir daí ele propõe três eixos de mudança, que, olha, à primeira vista até parecem simples, mas depois, para os pôr em prática, bem, é outra história. Ele estava a tentar encontrar as alavancas certas, digamos assim. É interessante isso, ir além da superfície. E ele começa logo por ser um bocado cético em relação à ideia das escolas modelo, não é? Aquelas alternativas, democráticas e por aí fora. Como se fossem uma solução mágica para substituir o ensino tradicional em todo o lado. Exato. Ele não parece querer, como se costuma dizer, deitar fora o bebé com a água do banho. Pois. E ele até usa um conceito para justificar essa cautela, as Human Dynamics da Sandra Siegel. Basicamente, a ideia é que há perfis diferentes de pessoas, de como interagem e aprendem, e ela identificou pelo menos 5 dinâmicas principais. Uhum. E o Zogby sugere que estes diferentes tipos de pessoas têm relações muito diferentes com a escola tradicional. Umas dão-se bem, outras odeiam aquilo, e muitas ficam ali pelo meio a adaptar-se como podem. Percebo. Portanto, em vez de uma solução única para todos, que seria repetir o erro de um modelo único, ele parece sugerir que, se calhar, adaptar dentro do sistema, reconhecer essas diferenças, talvez fosse um caminho, uma espécie de personalização interna. Pode-se ver assim, sim. E essa nuance é importante, porque reforça a ideia de que o problema principal para ele não é só haver um modelo tradicional, mas sim a rigidez desse modelo. E, mais importante, outras coisas mais profundas. Ok. E é aqui que ele apresenta os tais três grandes culpados pela desatualização do sistema. É curioso como ele os isola, dizendo que são estes três, interligados, que estão a travar a coisa toda. Certo. E ao contrário do que ouvimos mais vezes, dinheiro, formação de professores, ele aponta para dentro da sala de aula, para o quê e o como se ensina. Quais são então esses três fatores que ele acha tão centrais? Precisamente. Ele identifica este trio. Primeiro, o envelhecimento dos conteúdos, a matéria, a informação que se passa. Segundo ele, está muitas vezes completamente desfasada do que é preciso saber hoje, das competências que o mundo atual exige. Vivemos numa mudança constante e o currículo parece não conseguir apanhar o comboio. Pois, isso ouve-se muito, a sensação de estar a aprender coisas que, pronto, parecem ter pouca ligação com a vida real ou com o futuro. E o segundo fator? O segundo é uma mentalidade que ele chama academista, que faz com que a escola seja uma entidade hermética, fechada em si mesma. Ou seja, muito focada na teoria pura, desligada da prática, com as suas próprias regras e linguagens e com dificuldade em criar pontes a sério com o mundo lá fora. A sociedade, a economia, os problemas reais. É quase como se a escola vivesse numa bolha. Uma torre de marfim, talvez. E imagino que o terceiro ponto reforce ainda mais essa ideia de isolamento. Sem dúvida. O terceiro ponto é a falta de prática e de utilidade concreta daquilo que se aprende. O Zogby aponta aqui uma desconexão mesmo profunda entre a teoria que se acumula durante anos e a sua aplicação real no mundo, seja para resolver problemas do dia a dia, na vida em sociedade ou, e ele bate muito nesta tecla, na vida profissional. Uhum. Ele acredita que mexer nestas três coisas, conteúdos, mentalidade fechada e falta de prática, de forma coordenada, teria um impacto muito maior do que qualquer reforma administrativa ou mais dinheiro para obras por si só. Seria mesmo mexer no coração do sistema. E é exatamente aí, nessa questão da falta de prática e utilidade,
que o argumento dele ganha, parece-me, uma força especial. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. O Zogby não tem papas na língua a dizer para que é que a maioria das pessoas estuda. Para arranjar um bom emprego ou para ter ferramentas para criar o seu próprio negócio, para empreender. Ele é muito pragmático nisto. É verdade, ele aborda a questão de forma muito direta. E a avaliação que ele faz é dura. O sistema como está falha redondamente em preparar as pessoas para qualquer um desses caminhos. Por um lado, ele diz que o mercado de trabalho hoje tem cada vez menos espaço para teóricos desconhecedores da prática. Pessoas com muitos canudos, mas pouca capacidade de pôr a mão na massa, de resolver problemas. A teoria sozinha já não chega. Faz todo o sentido. E no caso do empreendedorismo, a crítica é a mesma? A análise é igualmente crítica. O Zogby defende que não há dinheiro ou investimento que salve um projeto que já nasce com falhas na base, no planeamento, na execução, falhas essas que muitas vezes vêm precisamente dessa falta de ligação entre o saber académico e a realidade prática do mundo dos negócios. A falta de preparação prática pode ser fatal para uma startup, por exemplo. É uma visão muito focada no resultado, quase economicista, da educação, o que pode dar pano para mangas, mas ele parece consistente na crítica. E ele não se fica por aí, pois não. Ele também fala de quem estuda por gosto, por hobby. Sim. Ele acha que mesmo quem estuda só pelo prazer de saber, sem pensar logo em emprego, arrisca-se a sentir-se defraudado. Como? Ao comparar a sua aprendizagem muitas vezes passiva, teórica, com a de outras pessoas que, se calhar por outros caminhos mais práticos, mais autodidatas, aprenderam de forma mais rica, mais aplicável e, no fundo, mais satisfatória. Mesmo que seja só para alimentar uma paixão, a falta do fazer pode esvaziar até o prazer do saber. Percebo. É como aprender teoria musical anos a fio sem nunca pegar num instrumento. Pode ser frustrante. Então, se estes problemas são tão óbvios e maus conteúdos velhos, mentalidade fechada, falta de utilidade, por que é que isto continua assim? O Zogby culpa a resistência à mudança. Inevitavelmente, se ligarmos isto tudo. O Zogby atribui a persistência disto, a manutenção destes três problemas que ele identificou, a uma resistência do sistema. Estruturas e, se calhar, pessoas que, de alguma forma, beneficiam com as coisas como estão, com o status quo. Ele usa a expressão falsa ilusão de vantagem. Sugere que este modelo, apesar de falhar, permite, por exemplo, manter baixos investimentos ou garantir lucros e posições já estabelecidas, adiando uma mudança mais profunda que poderia ser disruptiva. Uma espécie de inércia que dá jeito a alguns, ou mesmo vantajosa para certos grupos dentro do sistema. Mas o Zogby não parece achar que isto vai durar para sempre. Ele não soa resignado. Nem pensar. Ele alerta, e com força, que essa fórmula de resistência podia funcionar antigamente, mas o mundo mudou radicalmente. Vivemos numa era de ligação global, de transparência, uma rede global, como ele diz. E essa rede, segundo ele, tem uma espécie de tendência natural para depurar sistemas obsoletos, para expor o que não funciona e exigir adaptação. E o ensino, por mais tradicional que seja, não vai conseguir escapar a esta pressão, não vai conseguir driblar esta situação, como ele escreve. É quase uma visão meio darwinista aplicada aos sistemas sociais, não é? A ideia de que ou se adapta ou morre a longo prazo. E ele reforça isto com uma analogia do mundo dos negócios, certo? Essa parte é bastante forte. Sim, ele usou uma analogia poderosa, vinda diretamente do marketing, para mostrar porque é que o sistema atual não é sustentável. Ele argumenta que, tal como no comércio, se o produto que se promete, neste caso, educação de qualidade, relevante, útil, não corresponde ao que realmente se entrega ao cliente, sejam alunos, famílias, empresas, a sociedade, a consequência, mais tarde ou mais cedo, é a perda de confiança, a perda de credibilidade e, no fim de contas, a perda de fidelidade. O consumidor começa a procurar outras coisas ou a questionar se vale a pena. E ele remata essa analogia com aquela frase que ficou bastante conhecida do texto dele. Exatamente. A boa publicidade sempre mata o mau produto. A ideia por trás disto é que, por mais que se faça publicidade ao sistema, as promessas de excelência, de preparar para o futuro, se a realidade da experiência educativa, o produto, for consistentemente fraca, desajustada, inútil na prática, essa diferença entre o que se diz e o que se faz acaba por minar o próprio sistema. As falhas ficam demasiado à vista.
O Zogby sugere que nem a educação pode ignorar estas leis de mercado básicas sem sofrer as consequências. Essa analogia do mau produto é muito provocadora, quase violenta, aplicada à educação. Obriga-nos a pensar como é que a marca da educação tradicional, com as suas promessas, se aguenta apesar das críticas à sua qualidade ou utilidade real. Mas então, se o diagnóstico aponta para problemas tão na raiz, conteúdos, mentalidade, utilidade, e se há esta resistência forte, qual é o caminho para a solução segundo o Zogby? Ele não parece acreditar em remendos. De facto, ele é muito claro nisso. A tarefa gigante de repaginar o ensino, como ele diz, não pode ser uma missão solitária. Não chega uma escola inovadora aqui, um projeto piloto ali, um ministro com boas intenções ou mesmo a pressão dos alunos e das famílias. Nada disso, isolado, tem força para mudar o sistema todo. A solução, para o Zogby, exige uma abordagem muito mais sistémica, coordenada. E como é que seria essa abordagem? Ele defende a necessidade de uma atuação em rede, bem estruturada e de planeamento a longo prazo. Isto implica que toda a gente trabalhe junta e alinhada. Escolas, universidades, governos, empresas, famílias, sociedade civil. Seria preciso um esforço conjunto, com objetivos claros e uma visão de futuro, para atacar aqueles três problemas centrais de forma integrada. Só assim, diz o Zogby, se poderia evitar o que ele chama de forma muito dura uma falência educacional premeditada. Falência educacional premeditada, essa expressão é mesmo muito forte. Ao usar premeditada, ele parece sugerir que não fazer nada ou continuar a fazer o mesmo, sabendo que não funciona bem e que prejudica as pessoas e a sociedade, não é só inércia, é quase uma decisão consciente. Ou pelo menos uma negligência grave com consequências desastrosas que se podem prever. Exatamente. A palavra premeditada tem esse peso da responsabilidade. Sugere que continuar a fazer mais do mesmo sabendo que não serve é escolher ativamente um caminho que leva à falência do propósito da educação. Portanto, a mensagem principal que parece sair da análise do Zogby é que a evolução a sério, a transformação real do ensino, exigirá ao fundo da questão atacar de frente e de forma sistémica aqueles três pontos nevrálgicos. Ou seja, um compromisso sério e contínuo para, primeiro, atualizar os conteúdos, torná-los relevantes, ligados ao conhecimento e às competências do século XXI. Segundo, quebrar a mentalidade fechada e só académica, abrir a escola ao mundo, valorizar a aplicação. E terceiro, e talvez o mais importante, garantir a aplicação prática e a utilidade real do que se ensina, criar pontes claras entre aprender e viver fora da escola. Em resumo, a crítica do Edson Zogby, neste texto já com alguns anos, pinta o retrato de um sistema de ensino tradicional que, na visão dele, sobrevive mais por inércia histórica e pela força de interesses instalados do que propriamente pela sua eficácia no mundo de hoje. Ele argumenta que o sistema falha muito em adaptar tanto o que se ensina, os conteúdos, como o como se ensina, a mentalidade, a metodologia, às necessidades do mundo contemporâneo. E esta falha estrutural, segundo ele, acaba por prejudicar os estudantes, seja qual for a sua motivação profissional, de criar um negócio ou até mesmo de desenvolvimento pessoal, criando uma distância cada vez maior e insustentável entre a educação formal e a vida real. É uma análise que, pronto, apesar de ser de 2016, continua a fazer muito sentido hoje. A sensação de desfazamento, a crítica à falta de prática, a discussão sobre que competências são mesmo essenciais, são temas que estão sempre a voltar no debate sobre educação, em Portugal e lá fora. Parece que o Zogby tocou em pontos que continuam a doer. Sem dúvida. A pertinência de muitos pontos dele parece manter-se, o que talvez seja por si só um comentário à velocidade a que as coisas mudam na educação. Isto levanta uma questão importante, que está ali latente no texto todo e que nós também fomos falando, sobre como é que se muda um sistema tão complexo e tão resistente. Exato. Se a resistência das estruturas, essa falsa ilusão de vantagem de que ele fala, é um fator tão forte, como é que se consegue mesmo começar uma mudança tão fundamental como a que o Zogby defende? Como é que se vence essa inércia, esses interesses, para fazer mudanças que vão além da cosmética e tocam mesmo no coração do processo, nos conteúdos, na mentalidade, na ligação à prática? Recapitulando então os pontos-chave desta análise de Edson Zogby em repaginar o ensino para o ontem. O foco da crítica dele não está tanto na gestão ou nos edifícios, mas sim no núcleo do processo educativo.
Ele identifica três grandes desafios ligados entre si para o ensino tradicional. Primeiro, conteúdos envelhecidos e desfasados da realidade. Segundo, uma mentalidade demasiado academicista e hermética, fechada em si e desligada do mundo. E terceiro, uma gritante falta de aplicação prática e de utilidade visível naquilo que se ensina. São estes, para o Zogby, os verdadeiros obstáculos a ultrapassar para haver uma evolução genuína e não só mudanças de fachada. E a solução, para ele, passa por uma ação conjunta, em rede e a longo prazo. Exatamente. E talvez para deixar uma reflexão final, uma provocação que sai diretamente desta leitura e da constatação de que estes problemas persistem. Se a resistência à mudança por parte das estruturas existentes é de facto tão central e poderosa como o Zogby sugere, que tipo de incentivo, pressão ou mecanismo seria realmente eficaz para levar essas mesmas estruturas, as escolas, as universidades, os ministérios, todo o ecossistema, a abraçar voluntariamente uma transformação tão profunda nos conteúdos, na mentalidade e na utilidade do ensino? O que seria preciso para quebrar este ciclo de inércia e de interesses e alinhar a sério a educação com as necessidades complexas e sempre a mudar do século XXI, indo além das reformas superficiais? Fica a questão crucial para continuarmos a pensar.